Graça e Pai, meus irmãos e irmãs, vamos ler hoje Isaías do 18 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse: olhando na minha morada, estarei calmo como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no tempo quente da colheita, porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles, aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, porque povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do monte, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis do rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios e conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra da esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra. Como o bêbado quando escorrega o seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres. Ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrasse ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos da terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, eles lhe enviarão um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações, e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Síria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, a minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte os seus lombos,
a roupa de pano grosseiro e tira a sandália dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficaram apavorados e envergonhados por causa dos etíopes. Sua esperança e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em que esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Capítulo 21. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível, uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido, por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contou-se-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver, o meu coração bate forte. O horror me apavora, o crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se, levante-se príncipes e unte os escudos. Porque assim me disse o Senhor: vá e ponha uma sentinela, que fica olhando e anuncia o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escuta atentamente com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia, e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 e 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu, Babilônia caiu, todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo da eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso lhe anunciei. Sentença contra do mar. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e pergunte. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia, vocês passaram a noite. Ó caravanas de Dedanitas, levem água para os sedentos e moradores da terra de Tema. Levem pão aos fugitivos, que eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número de flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Capítulo 22. Sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheio de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram da mesma hora, e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar que já estarem longe da fuga. Portanto, digo, não olhe para mim, deixe-me chorar amargamente. Não insisto em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é o dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor. O Senhor dos Exércitos no vale da visão, um derrubado de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e que prepara os escudos, seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas. Para reforçar a muralha, também construíram um reservatório entre as 2 muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram na conta daquele que a muitos formou. Naquele dia o Senhor dos Exércitos os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? O que parente você tem aqui? Para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando no lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo,
Eliaquim, filho de Uquias, eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era a sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Por isso, o umbrúmbrio dele, a chave da casa de Davi. Ele abrirá, a ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo com estaca em um lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai. A prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tem sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 23. Sentença contra Tiro, lamente navio de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas se recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do rio Nilo. Você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhado, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, não eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficaram angustiados. Fujam para Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro? A cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filho de Tarsis. Já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordem contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse, nunca mais você irá se alegrar, oprimida virgem filha de Sidom. Levante-se e vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Síria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e deixaram em ruínas. Lamente, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei, mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro, o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida, toquem bem, cante muitas canções, para que se lembre de você. Passados 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza será dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquece os mais nobres do povo da terra. A terra será contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, geme todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da harpa, já não se bebe vinho entre as canções. A bebida forte e amarga para os que bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo riso desapareceu. A alegria foi mandada na terra. Na cidade só restou desolação. E o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos? É como sacudir a oliveira no tempo da colheita, o rebuscar das parreiras, depois de acabar a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, estou definhando, ai de mim, os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem, tremem dos fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela,
Ela cairá, nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, na terra castigará os reis da terra. Serão juntados como presos em masmorra, encerrados num cárcere. E depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará contra o Senhor dos exércitos. Reinar no monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciãos haverá glória. Leitura de hoje, pastor Adair Nelo.